A chave para o corte perfeito não está apenas nas suas mãos, mas nas palavras que você ouve de seus clientes. Descubra como os melhores cabeleireiros do mundo começam o seu trabalho, ouvindo. Aprenda a arte de entrevistar para entender as necessidades de seu cliente para você não errar no momento do corte. Sou o Felipe Ferreira, tenho 15 anos de experiência na área da beleza, 900 profissionais formados pelo Brasil, tenho cursos nacionais e internacionais e trabalhei como instrutor nas melhores academias do Brasil. Ao longo de todos esses anos de experiência, desenvolvi um método que facilita você a chegar ao curto perfeito e à lucratividade. E aqui que acaba sendo a maior observação. Seguindo referência na questão do crânio do cabelo dela, o que eu gosto sempre de fazer? Eu divido sempre essa parte de trás em duas nucas, né? A nuca alta e a nuca baixa. Então aqui, com o meu pente de precisão, eu vou dividir esse cabelo aqui no meio, como eu estou fazendo aqui. Vou dividir a parte da nuca alta, vou deixar aqui presa. Dessa forma aqui, e vou deixar o outro lado preso. Dessa forma. E aí a gente parte o cabelo. E aí nessa questão da nuca baixa, o que eu vou prestar atenção é: se essa nuca do cabelo dela, ele tem rodamuinho ou tem qualquer outra coisa no rodamuinho, na nuca dela, eu também tenho que levar em consideração, porque só tem dois fatores: ou eu deixo um comprimento maior de cabelo para mim poder depois fazer um desenho no cabelo dela, ou eu retiro de fato essa questão desse comprimento aqui da lateral. E como eu vou querer que essa nuca fique um pouco mais batida, e de fato, eu quero ter que essa cliente, eu quero que ela tenha uma manutenção de um cabelo dentro desses dias, entre 30 e 45 dias, para ficar super ótimo, mas eu automaticamente também quero que mude a forma com que as pessoas vão enxergar esse cabelo dela aqui para frente. Então a gente cria um acabamento um pouco mais firme, um pouco mais imponente, para que as pessoas notem logo de cara que esse cabelo dela foi cortado e foi mudado referente ao último corte dela. E aí? Eu venho para minha tesoura. É uma das técnicas que eu falo sempre para todo mundo, que é o seu manuseio da tesoura. Sempre guardando a tesoura, vou cortar, eu coloco a tesoura na posição que tem que cortar, sempre nesse foco, tá? Nesse ponto aqui, sempre começo pela minha parte central, dessa forma. E ó, eu vou lá, coloco o meu dedo em ângulo de 45 graus e olha a tesoura, olha a questão do meu punho, tá vendo? Eu vou conseguir cortar muito mais cabelo durante o dia, pelo simples fato de eu estar com a minha coluna certa, com o meu dedo certinho e a tesoura trabalhando da forma que tem que trabalhar. Próxima mecha. Vou lá. Fiz isso para um lado, vou para o outro lado. Aqui a mecha, eu faço uma mecha onde eu vou viajando, ela não é estável.
dessa forma. E já para mim já ter um desenho dessa nuca do cabelo dela, daqui eu já parto pelo menos um pouquinho do desenho. Por que eu falo isso? Quando eu vou cortar o cabelo, eu tenho que sentir melhor o cabelo. É como se eu estivesse degustando melhor esse cabelo. Tá? E quando eu chego nessa parte desse acabamento, onde eu faço a primeira parte da nuca baixa, eu já crio de fato um desenho para essa nuca, para eu começar a me inspirar dentro daquilo que eu estou fazendo. Porque todos nós precisamos ter inspiração. A gente não é robô, quem está falando não é robô, não é nada. E a gente está expondo a nossa arte aqui dentro. Dá um passo para o lado, olha para o outro, se afasta, vira a cadeira. Eu tenho aqui espelhos espalhados aqui no salão, então às vezes eu viro aqui, eu olho no espelho de lá, olho no espelho daqui, olho no espelho aqui de trás, para mim poder sempre me inspirar dentro daquilo que eu estou fazendo. Eu quero que ela saia daqui com uma personalização única, que foi criada por mim. E ela com certeza vai atrair mais pessoas para dentro do meu salão, para poder ter um corte único e exclusivo para ela, tá bom? Então, vamos lá. Se eu for criar uma linha reta, vou virar um pouquinho assim para vocês verem. Se eu virar uma linha reta, se você prestar atenção, olha na questão do meu dedo, a nuca dela que ela dá uma volta. E nessa volta que dá, o cabelo acompanha essa nuca dela. E aí o que eu faço? A gente cria uma linha diagonal, ou cria uma nuca que eu chamo de assimétrica. Ela sai um pouco arredondada. A gente limpa a base do cabelo dela, fica mais bonito para ela assistir, para as pessoas olharem o cabelo dela, tá? Então vamos lá. Vou só fazer aqui uma prévia do que de fato é. Ó, com a tesoura na posição. Quando você já começa a observar, você já começa a enxergar essa nuca com outros olhos. E aí entra essa sua inspiração como profissional. Você já começa a enxergar o cabelo já com acabamento e um cabelo sem acabamento. Vamos lá, vou fazer desse outro ladinho aqui também. Vamos lá, vou soltar a próxima mecha, de fato aqui já para a gente iniciar. Bate a cadeira. Mantém um ângulo de 45 graus. E essa mecha eu transporto um pouquinho para trás, para justamente eu criar um alongamento maior na lateral.
A gente cria esse efeito, né? Como se o cabelo estivesse crescendo para frente e ele continua na mesma base, saindo aqui, tá? Próxima aqui na lateral. Vamos em linhas diagonais. E ó. Posição do pente. Olha como é que minha mão sempre fica um pouco mais confortável. Um ponto que é muito importante, tá, gente? Sempre trabalhando com mechas finas. Coloca lá, eu cortei um pouquinho o dedo, mas coloca sempre o seu dedo mindinho como uma base para que você crie essa sua mecha guia. Porque ó, quando você colocar aqui para procurar a mecha guia, você automaticamente vai conseguir pegar lá e enxergar essa mecha guia com mais facilidade. Quando você pega uma mecha muito grossa, dificilmente você vai conseguir visualizar. E o cabelo curto nada mais é que ele é repetição. Vocês estão percebendo que eu estou fazendo mechas finas, levando para o mesmo ponto e seguindo a mesma formatação de corte. E assim vai. Dá uma soltadinha no cabelo para você observar como é que esse cabelo está indo. E aí você já de fato, você já começa a ver uma nuca, né, esse cabelo mais curto e esse cabelo crescendo. Vamos pro outro lado. Aqui nesse ponto eu mudo a movimentação só da minha mão, porque eu estou indo para o meu lado direito. Então a posição da tesoura muda. Ó, eu trago esse cabelo, o meu ombro sempre na mesma altura, para me manter sempre a questão desse ângulo reto, e ó, a tesoura vem por baixo. Mas olha o meu pulso. Tá vendo? Leva a mão, eleva a mão, sempre numa posição onde você evita o máximo de dobra entre seus membros. Você elevar a sua mão, não tem tanto problema não. Mas ó, abre a base dos seus pés e base por baixo. E ó, próxima mecha. Meço sempre o equilíbrio de um lado com o outro, vejo se tem um lado maior e aí você não precisa ficar pegando, transportando para trás, nada. É só você pegar as duas últimas mechas lá da frente e só descer e olhar para a câmera, não é nada. Que aí você vai conseguir descobrir qual lado que está maior, qual lado está maior. Esse lado está um pouquinho maior, tá? Então eu vou lá e acerto um pouquinho mais esse lado aqui. Agora a gente parte para o topo. Porque a gente vai fazer a transição da nuca baixa para a nuca alta, tá? Eu falo que muito profissional às vezes peca na hora que vai secar um cabelo, vai entregar esse cabelo para o cliente sempre na questão da observação de que esse cabelo tem que ser fácil para ela usar, ele não precisa ser dificultoso. Ela tem rodamuinho, então
quando você cria essa transição da nuca baixa, da nuca aqui alta, né, para o topo, é onde você vai definir de fato a forma desse cabelo. Porque você trabalhou com o ângulo aqui de 45 graus, então você fez uma nuca batida. Aqui na parte de cima você, não vou dizer que fez um 45 nem um 90 graus. Você elevou essa mecha paralelo, né? E você deu uma leve inclinação com o seu dedo só para que você tenha a base de cima um pouquinho maior do que a base de baixo, para que ela não cubra totalmente a mecha de baixo, e sim te dê um pouco mais de movimento. Mas é essa parte aqui do topo que é que você vai fazer a conexão da parte da nuca baixa com o topo, para que esse cabelo fique jeitoso, ele fique com harmonia, para ela poder utilizar ele seco, molhado, vou para praia, bate aquele vento e o cabelo fica ali super usual e sempre bonito em todos os momentos, tá? Então vamos lá. Quando chega nesse ponto aqui, o que eu gosto sempre de prestar atenção? Aqui eu tenho aqui a orelha dela, vou dividir aqui a lateral para vocês olharem. Vou dividir aqui a lateral desse cabelo. Quando você pega, você olhando aí pela câmera, o que você enxerga? Você consegue pegar aqui e ver que esse cabelo até aqui, quando você pega daqui para cá, você enxerga lateral, parte posterior, né, parte frontal do rosto, tudo isso. Quando você vai daqui para cá, você enxerga como parte posterior e nuca. Então, de fato, o que eu preciso fazer no topo para me poder ter a transição para o topo? É partindo aqui. Você tem essa aqui, como se você pegasse uma laranja e você entendesse, aqui é o meio da laranja. Então aqui, teoricamente, não é diferente. Então, ó, eu vou vir para cá, vou fatiar esse cabelo aqui nessa parte aqui. E ó. Consegue observar? De fato, quando você enxerga isso aqui como parte frontal e aqui você enxerga como parte posterior. Como que você faz essa criação aqui? Olha, lembrando que ela tem rodamuinho, o cabelo dela ela tem uma faixa que ele abre quando ele chega num determinado tamanho. Então aqui você tem duas formas. Ó, vou pegar aqui o meu pente. Você pega o que aqui? Eu tenho esse formato de ângulo, quando eu elevo esse cabelo dessa forma, que eu tenho esse comprimento e aqui a conexão, quando esse cabelo vir para cá, ele vai ter um tamanho para poder fazer a sequência da parte do topo. Só que a gente tem que preservar que ela gosta de uma franja um pouco maior. Então, se eu crio um ângulo aqui muito curtinho, o que eu vou ter? Eu vou ter movimento nessa região da cabeça dela. Porém, eu vou comprometer demais o comprimento da franja dela. Por quê? Essa elevação, nesse ângulo de 45 graus, e esse topo, ele vir crescendo, eu vou ter muito peso na frente. Então, daí que você tem que começar a sempre prestar atenção, que aqui é que vai comandar essa parte da frente. Porém, se eu elevar esse cabelo lateralmente dessa forma e cortar ele nesse tamanho que está aqui me mostrando aqui, eu vou ter uma margem de peso nessa região, onde vou controlar melhor esse rodamanho do cabelo dela, mas eu vou ter uma abertura aqui. Quando esse cabelo abrir e tiver pesado, ele vai abrir mais ou menos aqui, que já é tendência do próprio cabelo dela. Aí é que a minha pergunta sempre é para vocês, quando eu faço o curso, tudo isso, o que vocês querem demonstrar? Ousadia, pouca ousadia, quer conservar um pouco mais o cabelo, quer se segurar um pouquinho, que esse cliente vai retornar e vai te dizer o que precisa no corte anterior. É onde você tem que saber o que você busca naquele momento. Pelas minhas conversas que a gente teve nas nossas entrevistas, uma das coisas que ela não curtiu muito bem no corte anterior foi que o corte ficou mais ou menos. E ela gosta de volume no cabelo. Então, se eu pego esse cabelo e transporto esse cabelo para essa região, eu não vou ter volume, eu vou controlar esse volume dela aqui na parte de trás e não vou ter conexão para frente. Como eu sou que gosto sempre um pouquinho mais de ousadia, de transmitir um corte com mais sensualidade,
e ao mesmo tempo com mais sensibilidade, eu vou cortar no ângulo de 45 graus. Dessa forma aqui que eu cortei. E aí aqui eu faço o nosso famoso ponto pivô. Ó. Vou lá, revelo todo mundo aqui, achei aqui, vou lá, ó. Tesoura sempre nesse movimento de girar, porque como é a cabeça dela, tem que fazer sempre essa sequência. E ó. Olha a tesoura. Cortei, pego aqui. A minha última mecha. E ó. Nunca mais sair daqui. É. E olha. E a minha última mecha aí. Não sei se vocês já fizeram, eu faço bastante isso. Eu pego sempre aqui minha última mecha que eu cortei e elevo para ver o efeito que deu. Ele cria justamente esse arredondado da cabeça. Certinho. Não sei se vocês fizeram. Se não fez, faz. Para vocês terem a visão se vocês também acertou. Porque quando a gente cria um ponto pivô, a gente tem um ponto e você vai abrindo o ponto, mas elevando esse cabelo no mesmo desenho, né? E tá ali para você cortar. Mas algum de vocês já elevaram para ver se você está fazendo essa parte certa? Eu falo que eu faço todo corte. Então anotem isso aí. Quando eu faço aqui o ponto pivô, vou virar um pouquinho aqui, vou pegar o meu pente branco para destacar um pouco mais. Eu crio a mecha central, independente do ângulo. Eu crio a minha mecha central e a mecha vai fazendo isso aqui, ó. Próxima mecha e próxima mecha. Elevando aqui no ponto. É como se você criasse aqui um eixo, que a gente chama de eixo espacial nesse cabelo. Ponto pivô, eu vou criar todo esse eixo. E quando você vem aqui e eleva esse cabelo, já viram como é que já ficou? Já perceberam? Então anota essa dica aí, tá, gente? Preste atenção sempre nessa parte do ponto pivô. Então vamos lá, gente. Ó, eu fiz aqui o meu ponto pivô e eu faço uma coisa sempre de prática. Quem faz, comenta aí que já faz e dá super certo. Quem não faz, faz a mesma pergunta. Que eu faço o seguinte aqui, gente, voltando. Eu corto a minha primeira mecha central, né, aqui no meu ponto pivô, e vou fatiando esse cabelo dessa forma, mas criando aqui o mesmo eixo que a gente chama de eixo espacial, tá? E quando ao término disso, eu vou lá e faço a minha conferência. Eu não preciso pegar toda essa faixa, só a primeira mecha. E elevo esse cabelo para saber se ele bateu certinho esse movimento, que é o que eu crio. Se você já faz, comentem aí se faz e dá certo. E se você também não faz, comenta, nunca fiz, vou tentar, tá? Para me saber de fato o que eu preciso fazer para atingir o seu sucesso, tá bom? Vamos lá. Feita essa parte, vou pro topo. Outro ponto que a gente também tem que prestar atenção. Vou trocar o pente, não vou com esse branco mesmo. Que a gente cria aqui. Aqui está a parte do topo do cabelo dela. No topo. Eu tenho aqui duas facilidades. Uma, eu venho cortando, faço uma linha horizontal aqui e vou cortando mecha a mecha, onde eu posso ir no ponto da tesoura, tá? Eu tenho aqui, dividir uma mecha, se eu tiver atrás dela é vertical e se eu tiver lateralmente dela, como eu estou aqui, eu crio horizontal. Tudo vai depender de onde você estiver. Eu estou na lateral dela, então eu vou colocar como horizontal. E eu posso pegar essa mecha aqui central para quê? Para ver onde está a minha guia. Olha aqui onde está a minha guia. Está nesse ponto aqui. E aonde está o restante do cabelo dela. Se ela quer preservar esse comprimento da franja maior, é só você elevar esse cabelo aqui, ver minha última mecha aqui, está aqui, travei, e aqui está o pente. De você pegar e ver aonde fica a franja dela. E pergunta, se a gente deixar essa franja em cima assim do seu nariz, criando desenho, fica bom? Pergunta. Só vai errar
se você dá o primeiro corte e não perguntar. Pergunta. A pergunta é mais importante que a resposta. A minha pergunta para ela, para você. Essa franja na altura do seu nariz, tá bom? Você quer um pouquinho maior? Um pouquinho maior. Vendo? E aí, com isso aqui que ela quer um pouquinho maior, que eu não perguntei para ela também qual é esse pouquinho, eu vou deduzir que chega a ser abaixo da boca, alguma coisa assim. Se caso precisar subir um pouco mais, a gente sobe um pouquinho mais, porque ó, vamos levar aqui em consideração já o tamanho atual. Ele já está no queixo. Então, para a gente ter uma mudança um pouco mais suave, a gente bota ali na altura da boca, né, entre essas partes, para que facilite. Mas eu não poderia fazer a seguinte pergunta: qual a altura de fato que é melhor para você? E ela vai me responder. Também poderia. Mas também eu posso ir de forma cautelosa. Mais um pouquinho, corta mais um pouquinho, corta até acertar, não precisa ficar sem medo. Porque quando a cliente ela te pede para cortar um pouquinho, tem um ponto que eu falo que é muito bom. Ela gostou de você. Até aquele momento, tipo, eu tô de rir, mas é verdade. Até aquele momento você está agradando ela no máximo. Porque, gente, quando a gente vai falar de comprar qualquer coisa que seja, comprar um carro, tem milhões de agências, por que eu escolhi aquela? Ah, vou almoçar aqui, tem um monte de pensões, mas aquela ali tem um tempero melhor, mas aquela outra também tem. Vou cortar o cabelo, por que eu escolhi você, Felipe? Por um fator, de eu entregar para ela o que ela quer, mas sempre na maior seriedade possível na hora que você estiver executando o corte de cabelo. Então vamos lá. Próxima, vou levar aqui. Ó, quando chega nesse ponto, como ela quer deixar essa ponta um pouquinho maior, olha o que eu faço. Eu pego a minha guia, que está aqui no meu dedão, na ponta do dedo, e automaticamente o meu ombro ele sobe dessa forma, criando essa inclinação. Então a minha tesoura vai entrar, ó, nesse ângulo, justamente para quê? Para eu alongar esse comprimento da franja dela e bate lá certinho também que ela quer. E o diferencial de você pegar esse cabelo e cortar da forma que está aqui, do jeito que tá o meu pente. Você cria todo mundo do mesmo tamanho. Quando ele cai em bloco. Aí você cria peso naquela região. Se você, de fato, você dá uma deslocada com o pente, assim você cria um alongamento. Então você cria um pouco mais de leveza nesse cabelo. E a leveza para nós cabeleireiros é o quê? Volume. Ele cria um pouco mais de volume. E aí eu crio aqui a minha sequência, ó. Me mantenho do mesmo lado, do jeito que eu estava aqui, penteando para frente e ó. A mecha aqui está aqui atrás. E aqui na sequência, só elevando. Já tá lindo. Já. Pessoal, agora a gente entra para o acabamento final. A gente cortou, agora a gente vai só dando o acabamento que precisa, o cabelo ir se encaixando da forma que a gente quer que ele fique. Lembrando, eu sempre corto
um dedinho, 1 centímetro, meio centímetro maior do que eu quero no meu resultado final. Eu nunca de fato corto já exatamente o que eu quero, a não ser a nuca principal, que é a primeira nuca, que é a nuca baixa. Mas a transição da nuca alta para o topo, eu sempre vou devagarzinho, porque eu vou soltando o cabelo a todo tempo e observando a forma desse cabelo estar apresentando para mim. Eu nunca de fato pego e corto. Isso é uma dica para vocês também. Todo o processo de criação não de fato necessariamente precisa estar exato logo de primeiro. O que não pode é ter passado do ponto, é eu ter cortado demais. Mas se eu deixei ali uma margem de erro de 1 centímetro ou meio centímetro, é um ponto bom para que depois você vai ajustando. Porque você vai desfiar um pouco o cabelo, né? Te dar leveza, aqui você vai trabalhar com uma tesoura dentária, então isso tudo vai facilitar para que você consiga entregar de fato o que ela busca. Mais e aproximando. Eu uso sempre minha tesourinha dentada, e aí agora a gente entra com um trabalho mais de personalização, onde você vai trabalhar o pente corrido. Você que não está apto ou não consegue ter essa coordenação motora, um treinamento muito bom para você fazer, tá, gente? Na casa de vocês tem lá a porta da sala, a porta do quarto, que seja. Encaixa o seu pente na porta e você faz esse movimento aqui, assim, subindo com a sua mão, que é de apoio, independente, e a outra você vai cortando. E ó, vai subindo. Esses dentes vai entrar entre a porta, você vai lá e faz o pente corrido. E ó, vira para pentear e vai sequenciando. Vai facilitar demais vocês aí no acabamento do cabelo curto de vocês. E, gente, eu uso muito tesoura dentada quando eu estou criando o corte de cabelo curto, tá? Deixa ele, que a gente chama de short bob. Olha aqui para vocês observarem a questão da forma que eu estou falando para vocês. É isso aqui que a gente tem que sempre se prestar atenção. O cabelo curto, ele sempre vai pedir um acabamento que fique legal nesse cabelo, com que destaque ainda mais o corte de cabelo. Quando a gente fala de acabamento de nuca. No cabelo dela, a gente preservou a parte da orelha, porque já era de preferência, então a gente não se prende muito nessa região, que a gente dá leveza para que esse cabelo caia. Mas ela deixou um ponto importante lá na entrevista. Eu uso meu cabelo de forma natural. Então nessa frente eu não preciso ficar desfiando muito nem nada, porque ela não vai usar esse cabelo escovado ou pranchado ou que seja. E ela não tem um cabelo que ele é liso. Ele tem a textura lisa, mas ele cria uma ondulação. Por isso que eu não vou trabalhar muito essa nuca aqui, muito desfiar. Vocês viram que eu já separei, justamente porque eu vou trabalhar a camada de cima, a de baixo não. E ó, vou batendo e vou saindo, sem criar esse efeito de marcação. Vou lá para o outro lado, mesma coisa, elevo e passa a mão sempre no cabelo, gente. Vai sentindo o cabelo, o que precisa, o que não precisa fazer. Isso é muito bom. E sem pensar que a gente também faz um cafuné na cliente ali. Isso é bom. Entendeu? A gente tem que sempre quando me perguntam por que eu tenho tanta tesoura, vocês viram que eu já estou na terceira tesoura trabalhando aqui no rostinho dela. Então, ó, nessa região a gente procura sempre o melhor ângulo para que vocês consigam pegar todos os detalhes. E ó, só esses cabelinhos novos que estão aqui que a gente vai tirando de fato para facilitar melhor o acabamento.
como tema de prática, eu sempre seco o cabelo, tá, gente? Eu sempre dou uma secada e aí é outro ponto importante, que é outro ponto, né? Que é o que eu costumo sempre dizer. Você for secar um cabelo curto, você de fato você não usa escova. Deixa eu sentar. Isso. Quando você vai secar um cabelo curto, de fato você não usa escova, nada desse processo. Você usa secador vento, mão e vento, mais nada. Porque eu preciso mostrar para ela que ela tem praticidade em casa. Se você pega um cabelo onde você usa duas escovas, né? Aqui tá curto, eu uso uma escova curta, aqui tá longo, eu uso uma escova longa. E a cliente está no espelho, ela está te vendo. Qual é a mensagem que você passa para ela nisso? Para mim ver esse cabelo, eu vou ter que fazer tudo isso? Ela está confirmando aqui o que eu estou falando. Então a gente tem que mostrar praticidade. Hoje a gente fez um corte que a gente fez totalmente detalhado, tudo isso, mas eu levo geralmente 15 minutos para fazer tudo que eu fiz nela. A entrevista, a higienização e o corte. 15 minutos. Então em 1 hora eu faço 4 cortes. E é onde eu quero te ajudar a levar nisso. Tá bom?